pouco sobre um mangá que eu comprei há pouco tempo e já gostei bastante. GTO, ou Great Teacher Onizuka, ou, para os íntimos, Grande Professor Onizuka. Bem, para quem quiser, esse mangá tem anime, então você pode assistir se você não gostar de ler. E antes de começar o vídeo em si, eu tenho que avisar. A faixa etária do mangá, pelo menos, é 16 anos, eu não sei um anime. Então, se você tem filho que gosta de anime, essas coisas, é bom você dar uma olhada na faixa etária do anime e dar uma assistida. Se você achar que ele pode assistir, tranquilo. Se não, deixa pra quando ele estiver mais velho. E, aproveitando que eu já virei pra parte traseira, as tags principais são ação, aventura e comédia. Dessa vez, diferente de Happiness, eu concordo. A maioria é comédia, mas tem um tanto de ação também. Eu não sei se aventura é uma tag válida, mas eu não achei, pelo menos, muito aventura, sei lá, mas eles deram essa tag, então tudo bem. O preço desse mangá, quando eu comprei, foi R$18 na Amazon, pra quem quiser comprar. E sobre a qualidade do mangá, antes de começar a falar da história. O que mais me surpreendeu é que ele tem essa capa. Você pode dizer, é uma capa normal. Mas na verdade, cara, ele é uma contracapa. Contracapa? Creio que é esse o nome. E a capa real dele é essa. Então, só isso já me deu uma visão muito melhor sobre a qualidade do mangá. Novamente, é um mangá da New Pop, que geralmente faz essas coisas em alta qualidade. Mas dessa vez, diferente do Happiness, realmente foi um produto quase premium, digamos assim. O autor é Toru Fujisawa. E acho que é isso que eu tenho para falar do início. Sim, vamos para a sinopse, já que já estou aqui. Jovem Ikishi Onizuka, de 22 anos, decide se tornar um professor. Embora inicialmente pelos motivos errados, ele logo descobre sua vocação, transformar a escola num lugar divertido. O problema é que Onizuka está sempre se metendo em confusões e sendo responsável pelos alunos mais problemáticos, sendo ele mesmo muito problemático e polêmico. O resultado são as palhaçadas mais absurdas para cada boa ação do Onizuka. Ele consegue cometer o dobro de erros e se enfia nas situações mais ridículas por pura falta de noção. É bem isso mesmo a história. Vocês podem ver, essa parte de trás são alguns quadros do mangá. E agora eu vou pegar o mangá em si. A história é basicamente isso. Um líder de gangue que agora virou adulto e precisa entrar no mundo dos adultos. Então ele tem que deixar a vida de membro de gangue para trás e procurar um emprego. O problema é que o estilo dele é bem peculiar, então ele tem muita dificuldade em ganhar emprego. Apesar dele ser um delinquente, ele é formado numa faculdade de estudos sociais, que no Japão é basicamente o equivalente à nossa filosofia e sociologia. Mas aí tem um detalhe nessa história. Ele, na verdade, não se formou por esforço próprio, ele pagou pessoas para passar por ele nas provas, então acaba que ele não é muito inteligente também. Dito isso, essa é a cara do Onizuka. Bem gangster mesmo, então ele acaba tendo muita dificuldade para conseguir um emprego. Com essa dificuldade ele acaba decidindo fazer uma prova para virar professor. Não uma prova, na verdade, ele faz uma espécie de curso. E aí, com isso, a história segue seu rumo. Basicamente, ele tentando fazer de tudo para virar professor, pelo menos nesse primeiro volume. Então, o que eu posso falar mais sobre a história? Antes de falar da história, eu tenho que mostrar essa parte interna. Esse primeiro volume é bem premium realmente. Essa parte é aquele papel plástico. Eu não sei o nome exato. As primeiras páginas são coloridas, o que já dá um tom bem premium realmente pro mangá. Várias páginas coloridas até chegar na primeira página. Opa, peraí. Censura. Até chegar na primeira parte do papel comum. Antes de você ler esse mangá, você tem que ter em mente algumas coisas. A primeira é que ele é um pouco problemático, digamos assim, porque ele usa um estilo de humor
que se você não tiver acostumado, pode soar ofensivo pra você. Então, que tipo de humor? É aquele negócio mais eti, digamos assim. De, calcinha, mulher. Esse tipo de coisa, sabe? Porque o Onizuka é um grande apreciador de mulheres, digamos assim. Quem entendeu, entendeu. Então ele tem esse humor um pouco mais ácido que não recomendo pra todo mundo. Mas apesar disso, quem não liga tanto pra esse tipo de humor vai aproveitar muito esse mangá, porque ele realmente é muito engraçado e passa alguns valores, pelo menos pra mim, de que engrandecem quem lê, apesar dessas partes mais polêmicas, digamos assim. No início, bem no início da história, o Onizuka é bem um personagem bem lixo, digamos assim. Ele não é uma boa pessoa, mas com o decorrer da história, ele vai amadurecendo, não perdendo esse lado mais ácido, digamos assim, mas vai melhorando como pessoa. Eu não lembro agora se é nesse volume que ele chega a fazer uma coisa bem importante, porque eu já li até o volume 8, tô esperando chegar o resto. Na verdade eu não comprei o resto ainda, então vou juntar o dinheiro pra comprar. Então, eu não sei se esse arco de amadurecimento dele já termina nesse volume 1. Mas ele acontece e ele passa de uma figura desprezível, digamos assim, para uma pessoa realmente boa. Tendo dito isso, agora eu vou mostrar um pouco das páginas do mangá. Tentar abrir uma página que não dê problema pra mim. Pronto. Os detalhes do mangá são bons. Nível Happiness também. Muito bem feitos. O papel é um papel bom. Só aparece o fundo caso seja colocado contra a luz. Quando é colocado para um lado que não tem luz, ele quase não aparece nada. Então, a qualidade é muito boa. Só que aí chega as partes ofensivas, digamos assim, que eu já vou mostrar logo. Então, se você vê que não é pra você, você já não leu o mangá. Essa página é muito bonita, colorida. Enfim, a gente já chega na primeira página e já vê mais ou menos o nível do humor, digamos assim, de GTO. Eita, tá difícil de virar a página aqui. O Onizuka, nessa primeira parte, você vê que ele é um cara totalmente zero e nota de boa pessoa. Ele sai entregando currículo procurando um emprego, apesar de nunca conseguir porque ele não tem uma boa formação, porque a faculdade que ele fez não é boa, e ele não tem outros empregos, então ele não é cotado para os trabalhos. Ele anda nesse visual meio, como eu posso dizer, gangsta, e ele é muito, não sei outra palavra para utilizar senão safado, digamos assim, para não usar outra palavra. Então, basicamente o humor do mangá vai girar em torno disso, da figura do Onizuka entrando em choque com a figura do novo Onizuka, que é basicamente ele tentando virar professor. Ele começa a querer virar professor por motivos bem errados, inclusive. Você pode ver que tem umas páginas muito bem detalhadas. Não são poucas, mas também não são muitas. Então, que você vai ver esse nível de detalhe mais alto. Mas, quando aparece, você realmente se surpreende. Basicamente, nesse início da história, ele tá entregando currículo, não consegue. Uns caras do mesmo nível que ele aparecem querendo briga. Só que ele é muito forte. Isso torna um pouco. Tem umas tiradas cômicas com a força do Onizuka. Então ele acaba quase sendo preso. E chega esse personagem, que é um personagem bem recorrente na história, que é um amigo dele de infância, digamos assim, adolescência, que também fazia parte de gangue. Só que diferente do Onizuka, ele acaba conseguindo um emprego. E isso faz diferença. Ele acaba virando uma pessoa melhor, digamos assim. O Onizuka também fez parte do clube de karatê da faculdade dele, porque ele era muito forte, então ele também tem essa ligação com esses lutadores de karatê. E eles também aparecem bem recorrentemente na história. Apesar de serem personagens secundários, obviamente, eles não têm grande foco, mas sempre estão aparecendo. É uma coisa que eu gostei muito do mangá.
eles sempre resgatam alguns personagens que aparecem em volumes anteriores. Alguns acabam não aparecendo ainda, até onde eu li, mas muitos voltam a aparecer. E isso é muito legal porque não dá uma ideia de que realmente aqueles personagens existem no mundo e não só quando o Onizuka está presente. Pra exemplificar, é tipo quando você tá num jogo de mundo aberto, como GTA, e você vê que os NPCs estão andando, tendo a vida própria. Enquanto alguns outros jogos os NPCs só existem quando você tá perto deles. Como o Cyberpunk, que é tudo no script. Então, não importa o que você faz. Claro, se você fizer uma escolha que tá no script, a história de um NPC muda, mas ele não vai ter uma vida, como no GTA, por exemplo, que você vê que cada NPC tá indo pra um lugar, fazendo alguma coisa. Isso tudo com uma, digamos assim, entre aspas, vontade própria. Obviamente não é porque é tudo programado, mas enfim. Outra página muito detalhada. É tão exagerado que realmente fica engraçado, entende? É uma das tiradas de humor do mangá. E basicamente o resumo da história desse primeiro volume. Como eu já comentei antes, ele quer emprego, não tem. Fazia parte de uma gangue e de um clube de karatê. É formado em sociologia, filosofia e afins. Porque lá no Japão, aparentemente, é tudo uma coisa só. Outra coisa que esse mangá faz muito bem, ele demonstra, claro que não é o foco dele, mas ele mostra muito do que é a formação lá no Japão. Como funciona esse sistema de faculdade, questão de para ser professor. Claro que não é muito detalhado, mas dá uma noção que geralmente a gente aqui no Ocidente não tem. E isso eu achei muito legal. E bem, a história desse primeiro volume. Como eu falei antes, quer ser professor, quer dizer, ele quer um emprego. Ele não consegue um emprego e tá prestes a desistir. Só que aí ele encontra uma garota que é mais ou menos... Deixa eu ver... Essa garota... Pera, censura. Ele encontra essa garota e basicamente ele acaba se apaixonando por ela, apesar dela ser bem mais nova que ele. Isso é problemático, acho que ela tem uns 18, eles têm uns 22. Não é tão problemático assim, não. Ainda sendo problemático já. Apesar dela ser maior de idade. Não sei. Não quero entrar em polêmicas. Ele basicamente é pego espiando ela e ela vê e acaba que ela manda ele pagar um jantar pra ela e... Enfim, desenrolar. Ele acaba se apaixonando, blá blá blá. Mas até aí, tranquilo. Ele finge que ser alguém rico, que ele não é. Mas mais pra frente, essa garota pede ajuda pra ele, chorando. Dizendo que terminou com o namorado e esse tipo de coisa. E o Onizuka, que é... nesse grau ainda não é uma pessoa muito respeitável, acaba querendo tirar proveito, digamos assim, da fragilidade emocional dela e propõe que eles namorem. Só que aí tem uma reviravolta que é cômica, mas que eu também acho problemática. Você sempre vai ver isso. É engraçado, mas algumas partes são problemáticas. Pelo menos esse primeiro volume é cheio disso. Engraçado, porém problemático. Que rola o plot twist que na verdade ela é apaixonada pelo professor dele. Quer dizer, ela é apaixonada pelo professor dela. E acaba que o Onizuka... que o professor vai atrás dela e eles reatam e o Onizuka fica lá, sozinho e depressivo. Então os amigos dele acabam se juntando pra fazer uma festa. Os amigos do karatê, como eu falei antes, que sempre reaparecem. Essa é a cena que o professor e ela reatam. E eles acabam fazendo uma festa, porque ele se sente muito depressivo, porque foi trocado por um professor. E ele acaba botando na cabeça dele que ele vai querer se tornar um professor, porque ele quer uma namorada. Como eu falei, engraçado, porém problemático. Então, começa a empreitada do Onizuka pra virar um professor. Ele muda o corte de cabelo, que antes era um topete bem gangsta, e agora é um cabelinho comum. Bota uma roupa não tão chamativa quanto a da primeira página, que é um terno roxo. Roxo não, rosa com dourado. Ele bota uma roupa menos chamativa. E assim ele entra
pro curso de professor. Que lá no Japão, aparentemente... uma coisa. Apesar de aparecer muita suástica no mangá, não é suástica nazista, gente. É porque no Japão tem o budismo. E se eu não me engano, a suástica é um símbolo budista. Então não estranhe se aparecer, não é uma relação com o nazismo, nem nada desse tipo. Tento isso explicado porque realmente é um símbolo para nós ocidentais muito pesado e que pode gerar confusão. Então, apesar de aparecer, não é com esse intuito. Tendo isso em vista, continuar. Então ele chega para fazer o curso de professor. E se você não notou, tem spoiler do mangá. Então, não continue assistindo o vídeo se você liga para spoilers. Era pra ter dito isso antes, mas agora já foi. Ele faz o curso de professor e acaba conhecendo várias pessoas. Esse cara, que ele basicamente vive de fazer curso de professor, porque ele quer dar em cima das alunas. Outro personagem problemático, mas nesse início ele é bem igual ao Onizuka. E lá pro final do mangá, você vai ver que ele continua igual, mas o Onizuka fica diferente e você vê como ele mudou do início do mangá pro final. Isso eu achei muito interessante também. Então ele vai fazer o curso, fala com os diretores e basicamente ele vai ficar numa sala de alunos problemáticos, digamos assim. Essa primeira parte é a entrevista para saber se eles vão participar ou não dos cursos. Então, vou adiantar, eles ficam no curso. Só que o Onizuka pega uma sala problemática, como eu falei antes. E esse problemática é basicamente ele pega uma sala de delinquentes. Aquela coisa bem comum de anime também, que é bem clichêzinho. Tem os delinquentes e eles são maus, blá 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 blá. Então, ele fica muito puto, mas ele não pode bater nos alunos, obviamente, porque é crime. Só que mais pra frente ele acaba caindo numa armadilha de que essa aluna faz parte dos delinquentes. Desculpa galera, acabou a bateria aqui, eu tive que pegar de onde eu parei. Enfim, como eu falei antes, ele acaba caindo numa armadilha. Spoiler. E acabam tirando foto do Onizuka com uma das alunas seminua, no caso. Apesar de que ele é meio tarado, ele não chegou a fazer nada, realmente foi uma armadilha. Então, basicamente ameaçam ele de que ele tem que sair do colégio, senão eles vão liberar essas fotos. Só que o Onizuka, quando vê que meio que vai perder o emprego de qualquer forma, meio que se descontrola. E como ele antes era membro de uma gangue de motociclistas e do clube de karatê, ele acaba chamando a gangue pra dar uma lição nos caras. Então, meio que eles duvidam que ele vai fazer alguma coisa, porque ele é professor sei lá o quê, mas como eu falei antes, ele basicamente pensa que vai perder o emprego de qualquer jeito. Então ele desiste e quer se vingar dos caras. Então, meio que ele se vinga, só que quando ele volta pro colégio e pensa que tá tudo perdido, na verdade, os caras ficaram do bem, digamos assim. Porque na verdade estão com medo do Onizuka. Então, ele acaba ganhando esse curso. Completando esse curso com uma nota alta, digamos assim. Porque ele conseguiu dar um jeito na turma mais problemática que tinha. E com isso, a menina acaba ficando muito chateada com isso, porque ela pensava que ia conseguir tirar o Onizuka. Só que mais pra frente a gente vê a história de vida da garota. Que na verdade, ela tem problema com os pais. E por isso que ela acaba querendo chamar a atenção dos professores, porque ela não consegue a atenção dos pais. E o Onizuka, com um jeitão meio gangsta dele, acaba fazendo uma solução para isso. A garota acaba tentando se automachucar, digamos assim, porque ela realmente está num processo bem depressivo, por conta da ausência dos pais. Aí o Onizuka, quando percebe isso, acaba invadindo a casa dos pais dela
E... Pera, eu acho que eu tô dando spoiler do próximo mangá. Não. Ele acaba invadindo a casa dos pais dela. E um dos problemas é que meio que os pais dela estavam pra se separar. Então... Peraí. Acaba exatamente aqui. Não vou falar mais porque isso é spoiler do segundo mangá. Então isso acaba basicamente ele invadindo a casa dos pais dela pra tentar dar uma solução. E acaba exatamente aqui. Claro, tem uns extras aqui muito bem desenhados. São dos assistentes do autor, aparentemente. Mas meio que a história desse primeiro volume acaba aqui. Claro que foi um resumo bem corrido. Eu basicamente saí pulando página por várias páginas. Mas é porque não dá tempo de eu mostrar a história. Se eu fosse contar, ia ser um áudio mangá e não uma review. Então, o que eu achei da história? Ela passa valores muito bons, apesar das partes mais polêmicas. E é muito engraçada também. Só que você tem que saber diferenciar o que é piada do que não é. Porque realmente tem algumas piadas que você pode acabar achando ofensiva. E se você não gosta desse tipo de humor, ou tem... Não é nem que você não gosta, é se você tem aversão a esse tipo de humor, eu não aconselho você ler. Então, é isso. É uma obra clássica. O mangá, como eu falei antes, essa parada de ter uma contracapa e ela ser retirável me deixou muito legal. Apesar de eu gostar mais da capa comum, essa cinza, do que a colorida. Mas mesmo assim é um negócio de alto nível. Você pode ver a parte de trás, nessa segunda capa. Não tem o resumo fica só na de fora. Então se você quiser colecionar e só colocar na estante, você pode até retirar a outra capa e não tem problema. Você pode deixar ela exposto assim. Ou não, você pode deixar ela exposto com outra capa. Então eu acho que é isso. Se você gostou, deixa o like. Se gostou muito, compartilha com seus amigos. E até a próxima. Quem sabe um dia eu faço o review do volume 2. Se não, faço o review de outro mangá ou de algum anime, que nem eu já fiz antes. Se você gostou, dá uma olhada no review que eu fiz de Happiness, volume 1. E o review que eu fiz do volume 1 de Wonder Egg Security. Alguma coisa assim. É um anime. Tá tudo no canal. Numa playlist só eu botei falando sobre animes, eu acho o nome da playlist. Apesar de não ser anime, mas... é isso aí. Obrigado. E até a próxima. Valeu.